Olá, que bom estar de volta com você para a lição de número 10. Agora o tempo passa muito rapidamente e nós estamos iniciando nesta semana um conjunto de duas lições, nesta semana e na próxima, que vão tratar de missão em favor dos não alcançados. Nesta semana temos a parte 1, semana que vem a parte 2. E o que vamos analisar nessa semana? Um assunto muito importante. Analisando a ida do apóstolo Paulo à cidade de Atenas, em Atos capítulo 17. A gente percebe que Paulo trabalhou não somente com judeus em todo o seu ministério, mas ele buscou evangelizar também pessoas de formação cultural e visão de mundo diferentes da dele. E nessas 2 semanas vamos aprender um pouquinho como fazer isto, quais são os princípios que norteiam esse tipo de missão. E eu intitulei o primeiro bloco da lição como Um Judeu em Atenas. Atos 17, como já disse, narra a história de um judeu, que era Paulo, em Atenas, uma cidade muito famosa, muito conhecida por sua filosofia e por sua cultura, mas uma cidade cheia de ídolos. Muitos ídolos permeavam aquela cidade. E Paulo resolve pregar ali. Inicia com os judeus, mas ele logo começa uma discussão com 2 tipos de filósofos que estavam ali naquela ocasião. Os epicureus. Quem eram os epicureus? Os epicureus eram uma ala da filosofia que acreditava numa vida agradável, numa vida tranquila. Em resumo, a ênfase deles, para ser bem sucinto e bem simples também, não se aprofundar na questão, em resumo, eles eram ligados no prazer. O importante é a gente gozar a vida, é a gente ter prazer. Por outro lado, havia um grupo chamado os estoicos. O estoicismo era numa direção, ou ia numa direção oposta, né? Eles acreditavam numa vida alinhada, numa vida correta, numa vida resiliente. Né? Alguns chegam a dizer que os fariseus tinham muito desta filosofia estoica ou do estoicismo, porque eles eram mais rigoristas nas suas práticas morais e religiosas. Enfim, nós temos 2 grupos opostos e Paulo começa a conversar com esta gente. Ele descobre aí que os atenienses, né, ele já sabia disso, e o texto de Atos 17, 21 diz isso, né, que os atenienses sempre eram pessoas que procuravam novidade. Muito parecido com o mundo atual, né? Há muita gente à procura de novidades, né? Está sempre tentando descobrir alguma coisa nova, o que é bom e pode ser ruim também, né? E eles perguntaram para Paulo o seguinte, já que o assunto é novidade, né? Que novo ensino é esse que você está falando para nós? Então Paulo foi ao conselho deles, à comissão deles, no Areópago, que era um lugar destinado para essas discussões, e ele começou a falar com eles sobre o assunto. E como é que ele introduz o assunto? Ele introduz dizendo o seguinte, olha, vocês são pessoas religiosas, eu percebo isto, e ao andar pela cidade eu vi muitos altares, muitos deuses, mas eu vi lá um altar que me chamou a atenção, que vocês dizem que esse é o altar ao Deus desconhecido. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, é desse Deus que eu estou lhes falando. Ele aproveitou esta brecha, ele teve ali uma oportunidade para conversar com eles sobre Deus, sobre Jesus, sobre o juízo, sobre a salvação, sobre o evangelho. E ele compartilhou com eles a verdade de que esse Deus desconhecido era o Deus verdadeiro que ama os seres humanos e que está interessado neles. E ele também os advertiu, se você ler Atos 17, depois com certo tempo vai perceber isto, e ali, logicamente, não está todo o discurso de Paulo, está um resumo do discurso de Paulo, ele os advertiu sobre o que significava rejeitar, conhecer esse Deus. Em outras palavras, se vocês não podem rejeitar o conhecimento desse Deus, vocês procuram tanto conhecimento, mas esse Deus que eu estou lhes pregando, ele tem um conhecimento de tudo, ele sabe todas as coisas. Vocês ainda não o conhecem. E eu quero dizer a vocês que Deus não leva em conta aquilo que vocês desconheciam, os tempos da ignorância. Mas agora ele notifica a todos que se arrependam. E ele diz, e esse Deus vai julgar o mundo com justiça, por meio de alguém que ele ressuscitou, que é Jesus Cristo. E quando eles ouvem sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição, alguns riem, alguns pedem mais explicações, mais esclarecimento, e outros creram. Se você ler isto em Atos 17, 32 a 34, vai perceber essa questão.
Então aí está posto a história de Paulo em Atenas. Agora, o que a gente aprende nessa história? O que aprendemos dessa missão em Atenas? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer adaptações para abordar pessoas fora da nossa cultura judaico-cristã, que é a nossa cultura, né? Paulo se aproxima dos atenienses de forma diferente, certo? Então, você precisa mudar o seu jeito de ser. Quando você fala com um cristão, é de um jeito. Quando você fala de um judeu, com um judeu é de outro jeito. Você fala com um muçulmano, é de outro jeito. Com um budista, é de outro jeito. E com um cara sem religião, é de outro jeito também. Então, você precisa estudar um pouco esta questão, né? Nessa abordagem, nós precisamos conhecer algo, por exemplo, das crenças dessas pessoas, dos valores que essas pessoas têm, da arte e do contexto onde elas vivem. Interessante que Paulo não começa com os atenienses, com os filósofos, com o Velho Testamento. Ele sempre começava discutindo coisas do Velho Testamento, sobre Jesus, sobre as profecias, né, sobre as promessas de Deus do Antigo Testamento. No caso aí, ele não começa. Por quê? Ele começa a partir da filosofia deles para então introduzir a palavra de Deus. Ele mostrou, diz o livro Atos dos Apóstolos, página 150, que é um comentário do livro bíblico Atos dos Apóstolos, né, que Paulo mostrou com isso estar familiarizado com as suas obras de arte, literatura e religião. Isso é muito interessante, né? Um segundo ponto que é interessante a gente pensar aqui, amigos, é o seguinte, e o que aprendemos aqui, que nos ajuda a abordar pessoas que não são da nossa fé e que não são da nossa cultura também religiosa, é que nós precisamos achar com as pessoas concordâncias e não confrontos inicialmente. Bom, isso não é só para aqueles que são de culturas diferentes do cristianismo. Dentro do cristianismo também, nós precisamos achar com as pessoas concordâncias e não confrontos. Alguns vão conversar com alguém e a primeira coisa que eles falam é da besta do Apocalipse ou do dia de guarda. Então eles criam barreiras. É a primeira conversa que você tem com a pessoa e você já cria um antagonismo ali. Não há necessidade disso. Esse assunto virá naturalmente depois. Não é verdade? Então, Paulo não desprezou, por exemplo, inicialmente a religiosidade deles. Era uma religiosidade pagã, idólatra, mas ele não desprezou. Como é que ele começou? Ele diz assim, eu percebo que vocês são religiosos, Atos 17 e 22. Então ele procurou um elemento de concordância e de não discordância. E a partir dali ele emenda o seu discurso e ele fala tudo que tem para falar até o fim. Então esse é um ponto interessante. Outra coisa que você deveria, e eu deveria também, ter em mente é que o propósito principal da pregação é levar as pessoas a ouvirem a verdade, correto? Paulo entrou no assunto no mesmo terreno das pessoas que o ouviam. Ele levou-os a ouvir o evangelho. Se ele entrasse de forma diferente do que entrou, eles sequer o ouviriam. Eles iam enxotá-lo logo no início. É o que às vezes acontece conosco. Nós abordamos um tema de confronto no início e a pessoa não aceita. Mas nós perdemos com isso o nosso objetivo, que é pregar o evangelho, pregar a verdade. Aí perdemos tudo. Não fazemos nada pela nossa própria imprudência, né? Eles iriam contrariá-lo e a transmissão do evangelho estaria comprometida. E aí, a gente pode terminar esse tema tão interessante e tão esclarecedor da palavra de Deus, essa história tão bonita e tão, digamos, educativa na missão que temos em Atos 17, fazendo uma pergunta. Em nosso trabalho missionário, na nossa missão, né, estamos construindo pontes ou muros junto às pessoas? Paulo construiu uma ponte e conseguiu pregar. Muita gente não aceitou, muita gente o rejeitou, o que seria natural naquele contexto, mas alguns o aceitaram. E ali o evangelho prosperou. Então a pergunta é, nós estamos construindo pontes ou construindo muros quando abordamos as pessoas? Que Deus e que o Espírito Santo nos dirija nesta missão. Um abraço e até a semana que vem.